Pai querido, mais uma vez, nós queremos agradecer ao Senhor por privilégio, Pai, de estarmos aqui, um lugar onde o Senhor separou para que nós pudéssemos ser edificados, crescermos no conhecimento da Tua Palavra, na comunhão uns com os outros, Senhor, nos desafios de uma sociedade sem Deus. Nós precisamos pedir ao Senhor misericórdia a cada dia, sabedoria, Pai, para cada palavra, para cada atitude nossa, para que a nossa vida faça diferença, seja relevante aqui onde estamos plantados, Pai. Cuida da igreja do Senhor, cuida, Senhor, das nossas ansiedades, necessidades, cuida, Pai querido, do nosso coração. E eu venho colocar diante de Ti um pedido especial sobre a vida do Dalton e a vida do Maurício. Senhor, em nome de Jesus, usa aquela equipe médica naquele hospital, para que possa estar diagnosticando e verdadeiramente começando o tratamento na vida do Dalton. Dá essa paz, Senhor. Precisamos que o Senhor interceda para que esses exames que estão sendo feitos sejam elucidativos, Pai. Tem misericórdia da sua esposa, das filhas, e que clamam por uma ação sobrenatural do Senhor sobre a vida do Dalton, e que nesse momento ele possa, de uma forma maravilhosa, perceber a mão do Senhor, trazendo conforto, trazendo paz para o coração dele, trazendo alívio das dores, Pai. Da mesma forma no coração da Edna, sua esposa, das suas filhas, neta, todos que possam experimentar a paz que excede todo o entendimento. Faz isso em nome de Jesus. Cuida da vida do Maurício também, Pai. O Senhor sabe o carinho e o cuidado que nós temos tido como igreja na vida do Maurício. Mas ele precisa ser liberto, Pai, daquilo que hoje o aprisiona. E isso se chama droga, isso se chama álcool, isso se chama todos os desvirtuamentos, Pai, as distorções de uma sociedade sem Deus. Tem misericórdia dele e abre as portas tanto do hospital que estaremos levando o Maurício, como a casa de recuperação que o Senhor providenciou essa vaga, para que ele possa verdadeiramente estar livre, Senhor. Cuida dele, cuida da saúde mental, espiritual e física do Maurício. E da mesma forma, coloco diante do Senhor todos que aqui estão, suas famílias, seus entes queridos. Cada um talvez tenha um pedido especial sobre alguém que tem intimidade e que hoje pede também libertação. Que o Senhor possa sondar o coração de cada um de nós. O Senhor sabe os nossos sonhos, os desafios da nossa vida, e responde conforme a Tua vontade, Pai. É isso que nós te pedimos. Tem misericórdia. Eu te agradeço em nome de Jesus. E dá-nos sabedoria agora na leitura do texto da Tua Palavra. Dá-nos entendimento naquilo que o Senhor tem para nós nesta manhã. É o que te pedimos e agradecemos. Em nome dEle. Amém e amém. Queridos, nós estamos trabalhando na carta aos Filipenses. Nós estamos no capítulo 4 e estudamos até o verso 9, e vamos hoje iniciar do verso 10 até o verso 13, do verso 10, capítulo 4, a partir do verso 10 até o verso 13 dessa carta. Diz assim o texto: Alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade de demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me. Isso está na minha versão, em algumas versões aprendi a viver contente em toda e qualquer circunstância. Eu sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente
em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade, pois tudo posso naquele que me fortalece. Queridos, esse é um trecho, é uma perícope desse texto, que muitas vezes temos sido confrontados, muitas vezes. Todas as vezes que eu ouço alguém dizer essa frase, eu pergunto se ela sabe exatamente o que ela está dizendo, principalmente a última frase desse texto, não é? Tudo posso naquele que me fortalece. Isso é algo profundo, é algo que exige uma reflexão, é algo que exige um entendimento, é algo que exige experiência com Deus. Senão você vai estar simplesmente reproduzindo um texto, mas você não vai estar experimentando o poder desse texto na sua vida. Paulo continua falando aos filipenses, pouco antes ele agradece nos versos de 8 a 9, ele agradece por tudo que os filipenses têm feito na vida dele, e ele dá uma orientação pedagógica aos filipenses, né? E ele diz aqui no verso 8, olha que coisa linda, né? Ele diz: irmãos, finalmente, terminando esse tempo com vocês através dessa carta, eu queria que vocês entendessem, irmãos, que tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas e ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram de mim. E aí o Deus da paz estará com vocês. É pedagógico isso, não é? Façam com todo cuidado. Se tem alguma coisa excelente, olha, a palavra que é a palavra da série de mensagens desse mês, não é? Excelência. A última palavra do acróstico atitude, excelência. Ele diz: se tem alguma coisa de excelente na vida cristã, na vida em comunhão, façam isso, porque isso é fator fundamental, isso é um fator essencial para que vocês experimentem a paz de Deus na vida de vocês. É vocês agirem de uma forma digna, da forma que vocês gostariam que agissem com vocês. É assim que a gente precisa agir. E aí no verso 10 ele começa agora um novo momento e diz: eu me alegro. Eu queria dizer a vocês uma coisa, que ainda que vocês já tenham me ouvido agradecer por tudo que vocês têm feito, eu também quero dizer outra coisa que eu me alegro. Eu me alegro grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. Uma coisa importante saber é o seguinte: Paulo aqui, ele está falando verdadeiramente do cuidado físico dos filipenses com ele. Ele está falando aqui da oferta que eles estavam enviando para ele, não é? Isso aconteceu por várias vezes. Os filipenses foram uma comunidade, um grupo cristão da igreja da cidade de Filipo, que cuidou de Paulo de uma forma muito, muito correta, com muito empenho, né? E ele diz: eu me alegro grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram seu interesse por mim. Isso não quer dizer que os filipenses tenham esquecido durante um tempo e agora novamente estão contribuindo. Eu entendo aqui, e também percebo isso nos comentários bíblicos, que isso é simplesmente uma forma de enfatizar a bela motivação dos filipenses em contribuírem com o apóstolo Paulo. É possível sim que esse último momento de cuidado com a oferta tenha se estendido, tenha havido um hiato um pouco maior entre uma oferta e outra, tá? E aí por isso que ele desenvolve o restante do texto, e vocês vão entender isso mais à frente. Talvez esse tempo tenha sido um tempo maior por várias dificuldades, né? A oferta que chega hoje para um missionário é completamente diferente da forma como ela chega, como ela chegava na época do apóstolo Paulo.
Então hoje, como é que você faz uma oferta para um missionário? Você vai no Internet Bank e transfere, não é? A maioria dos missionários tem uma conta bancária, onde quer que esteja, imediatamente, em poucos segundos, ele recebe a oferta. Nessa época aqui, a situação era outra. Nessa época aqui, para você receber uma oferta, Paulo, talvez em Roma, ou em Éfeso, ou em qualquer outro lugar, ele esperava um mensageiro sair, muitas vezes, ou num cavalo, ou até a pé, dias e dias de viagem, até chegar ao seu destino. E isso implicava não só em preparo, em condições físicas para fazer isso, mas a dependência de Deus pela segurança, porque poderia ser assaltado no meio do caminho, poderia perder aquele valor no meio do caminho, e também a disponibilidade de cada um. As pessoas têm seus afazeres, então precisava dispor de muito tempo para se deslocar até o missionário para levar uma oferta. Então, esse tempo pode ter sido um pouco maior devido a esses fatores externos. Mas Paulo diz: eu ainda me alegro grandemente. E você vai agora entender por que ele diz: pelo cuidado de vocês, renovado agora. Exatamente porque quando ele continua o texto, ele diz assim: olha, de fato vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. As possibilidades, os fatores externos podiam estar incluídos aqui. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado. Aí é onde entra a parte mais bonita e a explicação do porquê da renovação. Ele diz assim: olha, ainda que eu não esteja necessitado, ainda que eu não esteja querendo dizer isso para vocês, mas na verdade, esse tempo, essa renovação foi importante, porque eu aprendi a viver contente em todas as circunstâncias da minha vida. Ainda que a oferta demore a chegar, ainda que não seja no tempo que eu espero, no tempo que eu necessito, ela sempre vem. A renovação chega no tempo certo. A força que vem de Deus, a sabedoria que vem de Deus, o suprimento que vem do Jeová Jirê, sempre chega no tempo certo. Ele não atrasa. Tem até uma música que fala sobre isso, né? Que o tempo de Deus é diferente do que nós pensamos e ele nunca atrasa, ele sempre chega no tempo certo. Eu creio que é do grupo Renascer Praise, não é isso? Do Renascer Praise. Então ele fala sobre isso, o tempo certo das coisas. E Paulo está dizendo, ainda que eu não estou dizendo a vocês que eu estou necessitado agora, mas é bom saber que vocês conseguiram chegar. Esse é o tempo de Deus para a minha vida. Esse é o tempo de Deus. Mas não se preocupem, porque ainda que vocês não chegassem agora, nas entrelinhas, Deus tem cuidado de mim. Ainda que essa oferta não chegasse hoje, Deus tem cuidado de mim. Eu aprendi a viver contente em todas as circunstâncias. Uma das coisas que é importante a gente saber é o seguinte: viver contente em qualquer circunstância é diferente de viver contente 24 horas por dia, ou seja, em toda e qualquer ocasião. Pastor, agora complicou. Não complicou. O próprio apóstolo Paulo, estão lembrados lá abra a Bíblia, lá na segunda carta aos Coríntios. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 4. Segunda aos Coríntios, capítulo 4. Olha só que coisa interessante você vai ver. Segunda aos Coríntios, capítulo 4. É o mesmo apóstolo que diz que aprendeu a viver contente em qualquer situação. E aí eu quero que você entenda essa diferença de viver em situações específicas e de você ter uma vida toda contente, 24 horas contente, tá? A diferença disso. Ele diz aqui a partir do verso 7, o mesmo apóstolo, olha o que ele diz: mas temos esse tesouro em vaso de barro, para mostrar que este poder que a tudo excede, provém de Deus e não de nós. E agora ele começa a discorrer sobre a sua vida. Verso 8: de todos os lados somos pressionados, mas não desanimamos. Ficamos perplexos,
mas não nos desesperamos. Somos perseguidos, mas não abandonados. E a última palavra, abatidos, mas não destruídos. Você entende o que Paulo está dizendo aqui? A tristeza chega no coração do crente. As lutas chegam no coração do crente. Mas ele aprendeu a viver contente em circunstâncias que exigem renovo, que exigem fundamentação na fé, experiência com Deus. Ele aprendeu a viver. Em vários momentos, Paulo está dizendo aqui, nas entrelinhas, eu sofri, me entristeci. Não estava sorrindo, não estava feliz. Mas eu aprendi a enfrentar essas circunstâncias de uma forma sobrenatural, com o suporte de Deus. Porque isso, quando a gente entende isso, a gente quebra alguns paradigmas na vida da gente. Tem gente por aí com um evangelho, pregando um evangelho de que o homem ou a mulher que é discípulo de Jesus não sofre, que a doença é do diabo. Filho, isso não tem nada a ver com o evangelho que Paulo está pregando aqui. Paulo está dizendo que ele aprendeu a viver mesmo nas circunstâncias adversas da vida dele. Aprendeu a viver levando toda sorte de surras, passando fome, necessidade. Ele está dizendo perseguição, tristeza do coração. Mas ele aprendeu a conviver com essas circunstâncias e permanecer firme na dependência do Espírito Santo de Deus. É isso que ele está dizendo. É para você entender que quando Paulo estava na masmorra com Lucas, e as pessoas chegaram, os próprios guardas devem ter sido impactados ali, porque ele estava cantando. Mas esse canto, você entende que não tinha dor ali das chibatadas? Ele cantava como muitas vezes acontecia nos navios negreiros, numa história já bem mais próxima de nós. Quando surgiram as canções, ou o famoso, o negro espiritual, o canto, o soul, o canto da alma daqueles homens e daquelas mulheres que eram embarcados naqueles navios como bichos, como animais, e cantavam um choro da alma. Cantavam, é a base do soul, é o choro da alma. É você ter liberdade. Eu sou livre para, mesmo no momento de tristeza, de choro, eu conseguir entoar um cântico. Você entende? Não tem momentos na sua vida que você está enfrentando uma luta tremenda, mas o que vem no seu coração é o desejo de cantar um cântico ao Senhor. E quando você canta, aquilo começa de uma forma sobrenatural a se tornar menos pesado na sua vida e no seu coração, e você começa a glorificar, e você chora. É isso que Paulo está dizendo. Eu aprendi a viver contente diante de Deus, na dependência dele, em qualquer situação. E ele finaliza dizendo: tudo posso naquele que me fortalece. Na versão mais apropriada, é tudo posso suportar naquele que me fortalece. Tem gente usando essa frase para dizer que vai alcançar tudo, que vai conquistar tudo porque Deus fortalece. Isso é distorção bíblica. Isso é distorção bíblica. O que Paulo está dizendo aqui é: tudo suportarei. Todas as lutas que vierem diante de mim, eu suportarei, porque eu sei em quem tenho crido. E Ele é fiel e justo para cuidar de mim. Ele é fiel e justo para me conduzir se necessário, numa via crucis, como o meu rei foi, como o meu Jesus foi. Isso é para que nós nos encorajemos, é para nos empoderar, filhos, da graça maravilhosa do Senhor Jesus.
Porque cada um de nós aqui tem uma luta. Cada um de nós aqui tem algo que nos desafia todos os dias a levantar da cama. Se você pudesse, talvez hoje não teria levantado da cama. Está enfrentando uma luta difícil, está enfrentando talvez uma enfermidade, enfrentando uma decepção, enfrentando uma enfermidade, enfrentando uma tristeza que você não sabe de onde é, enfrentando uma depressão, enfrentando uma situação financeira difícil. Mas aí Paulo diz: olha, aprenda comigo, aprenda a viver contente nessa circunstância que você está enfrentando. Não abra mão da graça e do suprimento sobrenatural de Deus na sua vida. Ele ama você. Ele ama você e tem cuidado de você. A questão, filhos, é quando a gente lê textos como esse, que a gente não pode se perder no raciocínio. A gente não pode tanto ser radical e achar que esse tudo posso vai me livrar de toda e qualquer luta, de todo e qualquer sofrimento, mas também você não pode sucumbir numa situação de entrega ao sofrimento e dizer que não, eu não vou reagir, eu não preciso fazer nada, Deus vai fazer por mim. Deus vai lhe dar o suporte, mas você precisa tomar a atitude. Você precisa levantar, você precisa erguer a cabeça, você precisa dar o primeiro passo. Deus dá o suporte a você. Ele está dizendo a você o quanto você é especial, o quanto você é matéria, você é menina e menino dos olhos dele, e ele sabe o que você está sofrendo, mas você precisa fazer a sua parte. A sua parte é levantar, a sua parte é não ficar inerte. O sobrenatural dele é falar o seu coração, mas quem faz dar o primeiro passo é você. Você tem que fazer isso. Tem um texto de um pensador, e eu gostaria de ler aqui. Ele diz o seguinte: feliz é o homem que em qualquer circunstância que se encontre, se sente contente. A vida de uma pessoa não consiste na abundância dos seus bens, ou os bens que ela possui, mas essa verdade jamais será plenamente apreciada, exceto naqueles pontos, naqueles momentos onde o dinheiro nada pode fazer por nós. Isso é um grande confronto para mim e para você. Preste atenção. A vida de uma pessoa não consiste na abundância dos bens que ela possui, mas essa verdade jamais será plenamente apreciada, entendida e vivida, exceto naqueles pontos ou naqueles momentos da sua vida onde o dinheiro nada pode fazer por nós. A vida do Dalton está nas mãos do Senhor. Não tem dinheiro que resolva aquele problema. Ele está no melhor hospital, está sendo cuidado, mas é Deus que vai dar essa libertação e vai dar essa direção para o que vai acontecer com a vida dele. Não adianta você ter todo o dinheiro do mundo, se você nessa hora da luta pessoal, da dependência de Deus, você não acreditar que Ele vai lhe suprir. Quantas vezes nós já enfrentamos, eu e vocês, situações, eu já relatei algumas aqui, de que nós não vemos nenhuma saída diante daquela situação, e de forma sobrenatural Deus age quando a gente baixa a guarda, quando a gente deixa de tentar abrir a porta com a nossa força, a gente simplesmente relaxa, baixa a guarda, aí a gente vê Deus agir de forma sobrenatural. Quantas vezes isso já aconteceu? Quantas vezes eu estou necessitando de sabedoria para um aconselhamento,
E eu digo: Senhor, não sei o que dizer nesse momento. É uma situação que eu não sei o que dizer. Se não for o Senhor que trouxer graça e sabedoria para esse momento, trouxer um texto da tua palavra que embase esse aconselhamento, eu prefiro ficar calado. E Deus traz à mente um texto, Deus traz à mente uma circunstância, Deus traz à mente e à boca uma palavra para aquela pessoa. Porque nós enfrentamos situações novas todos os dias. Todos os dias. Essa semana eu estava numa situação nova. Eu digo: Senhor, como é que faz esse negócio? Isso é algo difícil de resolver. Se não for do Senhor, a gente não vai conseguir dizer nada. E aí eu só vou orar aqui, pedir misericórdia e vou dizer a essa pessoa que aguarde. E eu tive que orar mesmo. Tive que orar mesmo. Mas na oração de dependência dele, ele traz uma palavra rema, uma palavra forte, uma palavra que direciona a pessoa. Mas é por causa de mim? Não é não, filhos, porque eu não sabia o que fazer. Não sei, tem momentos que é assim na vida da gente, né? A gente não sabe, pode ter a experiência que for, pode ter os anos que for de ministério, é algo novo, algo desafiador e que você precisa ter muito cuidado. Porque uma palavra sua pode abençoar, mas pode complicar toda aquela situação. Você tem que depender de Deus, não é? Assim é a vida da gente. Eu não sei qual é a luta de cada um de vocês, não sei quais são os gigantes da vida de vocês, não sei quais são os grandes dilemas da vida de vocês, mas eu sei que se vocês aprenderem a viver contente nessa circunstância difícil, as que virão, vocês também enfrentarão e serão vitoriosos. A dependência de Deus tem que começar hoje, nesse momento da sua vida, nesse momento da sua vida. Que Deus dê muita graça a cada um de nós, e que nós venhamos a aprender verdadeiramente a viver contente em toda circunstância que se apresentar para nós desmotivadora, em toda circunstância que se apresentar para nós nociva. Que Deus nos faça homens e mulheres sábios, porque sabedoria é diferente de inteligência. Se for inteligente só, com certeza eu vou falhar. Mas se for sabedoria que vem de Deus, a escolha vai ser acertada. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos dê graça, que o Senhor nos inspire a cada dia a tornarmos-nos homens e mulheres mais parecidos com Jesus, porque Ele é a nossa referência. Ele fez todas as escolhas certas. Até o apóstolo Paulo falhou na sua caminhada, né? Até o apóstolo Paulo, na hora que estava com o coração atribulado, disse: olha, eu não quero João Marcos andando comigo não, leva esse cara para lá. E aí Barnabé, com toda a sua sabedoria, discipulador, pastor, disse: não, tudo bem, eu fico com João. João, vem para cá. Paulo, faça a sua viagem, vá debaixo da graça, eu cuido de João. Até naquele momento, o domínio próprio de Paulo, que ele era meio arisco, fez com que ele se afastasse de alguém que depois ele vai dizer: eu preciso do meu irmão João Marcos, mande ele é importante no meu ministério. Olha o crescimento, não é? Quando a gente aprende a viver contente em toda situação, a gente aprende que nossa palavra é uma palavra que pode voltar atrás. A gente não vive mais no período imperial, ou no período, não vivemos num reinado, né? Onde palavra de rei não volta atrás. A nossa palavra pode voltar atrás, porque eu tenho conceitos e valores que podem ser errados. E voltar atrás é dizer: Senhor, me perdoe, eu errei, amo o Senhor, quero começar de novo. Eu quero João Marcos junto de mim de novo. Isso pode acontecer na nossa vida. Talvez você tenha tomado já as suas atitudes pela sua própria inteligência ou pela sua própria força e forçado a abrir as portas. E talvez hoje seja um dia, um momento certo para dizer: Senhor, forcei demais, não era isso que tinha que fazer. Senhor, falei o que não deveria falar e machuquei pessoas. Senhor,
pensei e julguei mal, porque não conhecia de fato o problema nem a pessoa. Tomei atitudes erradas, eu errei. Me perdoe, eu amo o Senhor e vou restituir. Vou conversar com quem eu falhei, vou mudar essa situação e vou aprender a viver contente em toda e qualquer circunstância, porque o Senhor é que me fortalece, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar, agradecer a Deus esse tempo, e logo depois vamos às nossas classes. Os facilitadores alguns já estão terminando o livro de Gálatas, né? Eu estou sabendo que tem alguns que estão terminando, mas eu queria dizer isso mais uma vez a vocês, facilitadores, e também aos que estão aprendendo a cada dia na turma. Não corram com essas lições. Vocês não precisam terminar cada uma no domingo. Se você vê que o Espírito Santo de Deus está mexendo, dê oportunidade para pessoas compartilharem, estenda isso por 2 lições. Você não tem pressa, nós não corremos contra o relógio, nós queremos aprofundamento na palavra, no texto, tá certo? Não se preocupe com o tempo. Mas passou desse jeito, eu vou virar o ano. Meu filho, você pode virar 2 anos, se você acabar o tempo cheio da graça, cheio do conhecimento, cheio do entendimento, eu estou feliz. Entende? O que a gente quer é viver o que a gente estuda, é viver o que a gente lê, é isso que a gente quer. Então não precisa correr, faça conforme o Espírito Santo de Deus lhe dá liberdade para fazer, e coma e beba da palavra de Deus. A palavra de Deus nos diz lá em Oséias que o meu povo falha, perece e morre. Por quê? Por falta de conhecimento da palavra. Então, eu fico sem entender quando a pessoa diz assim: você já leu a Bíblia toda? Sim. Quantas vezes? Oxente, e qual é a diferença de quantas vezes? Agora, você já leu a Bíblia toda? Já. E Deus falou com você em toda ela, você refletiu em toda ela, Ele transformou sua vida, você teve experiências pessoais, sobrenaturais, na leitura dessa palavra? Claro que tive. Filho, em quanto tempo você leu? Em 10 anos, eu vou estar feliz. Entende? É melhor você ter experiências pessoais com Ele, do que você ter números de referência. Eu fico preocupado quando eu vejo gente dizer que eu tenho um caderno anotado quantas vidas eu ganhei para Cristo, quantas vidas, tem um caderno anotado. Eu fico preocupado com isso. Eu fico preocupado, porque em nenhum texto bíblico eu vi Jesus anotando no livrinho, né, quantas vidas ele ganhou para Deus Pai. Eu não vi. Na verdade, é interessante a gente ver, Jesus nunca se preocupou em escrever um livro. nunca escreveu uma carta. Ele falou parábolas. Outras pessoas acharam aquilo tão especial, foram inspiradas e escreveram, e graças a Deus nós temos isso aqui, a nossa Bíblia Sagrada como referência. Mas Jesus não se preocupou com isso, Ele se preocupou em viver aquilo que Ele pregava, não é? Então viva o Evangelho do Senhor, desfrute do Evangelho do Senhor, e Ele vai fazer maravilhas na sua vida, na vida da sua família, na vida da igreja e nessa cidade, para a glória do nome dEle. Amém? Pai querido, obrigado por mais um dia na Tua presença, obrigado pelo privilégio que nós temos de poder conversar abertamente com a igreja do Senhor sobre aquilo que é vontade do Senhor. Obrigado pela referência do apóstolo Paulo, de todos os teus apóstolos, que grafaram, que escreveram, Pai, cada um dos momentos importantes da vida deles contigo, para que nós pudéssemos ter um direcionamento. Mas acima de tudo, nós queremos agradecer ao Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós, porque o Senhor tem nos dado suporte através de cada um desses textos. Eles não são apenas literatura, eles são inspiração para
para podermos viver contente em toda e qualquer circunstância. Obrigado pelo teu cuidado, obrigado por esse tempo agora de reflexão e de aprendizado na escola bíblica. Que o Senhor use cada facilitador, que o Senhor use cada pessoa que está ali bebendo, aprendendo, para que possa aprofundar no conhecimento do Senhor, aprofundar-se no conhecimento do Senhor e viver definitivamente para a tua glória. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Que o Senhor nos abençoe. Logo mais às 18 horas estamos aqui juntos para celebrar ao Senhor. Vamos até às 11h20, você vai ver o sinal, aí você vai ter pelo menos 10 minutos para finalizar essa sua exposição, e nós vamos, aqueles que têm ensaio do coro depois devem estar aqui no ensaio do coro, ou aqueles que vão para casa, que tenham um dia maravilhoso, um almoço gostoso com a sua família, e logo mais às 18 horas, todos juntos, para celebrar o nome do Senhor Jesus. Amém? Que o Senhor nos abençoe, filhos. Paz.